Os homens não podem terceirizar o trabalho espiritual para as mulheres, intercessão para as mulheres. Quem foi chamado para guardar a terra foi o homem. Deus disse para o homem sujeitar a terra, governar a terra. Por isso que Jesus vem e levanta 12 apóstolos. Não foi 6 homens e 6 mulheres. Foi 12 apóstolos. E as mulheres são auxiliadoras. As mulheres têm poder, mas não têm autoridade. A autoridade está com os homens, mas o poder está com as mulheres. Outro dia eu explico mais sobre isso, mas Deus coloca a mulher como eiser, como auxiliadora do marido, para ajudar o marido. Mas ela não pode exercer o papel de autoridade. Ela tem poder, mas a autoridade quem tem é o homem. Então, vamos posicionar isso, e o reino de Deus vai avançar, e a obra de Deus vai crescer, e pessoas serão abençoadas, mas nós precisamos que haja posicionamento dos homens, né? Alguém pode dizer que alguma igreja, às vezes a liderança feminina, a pastora, toma a frente da obra. Algumas igrejas o chamado é mais evidente na vida da mulher. Então, às vezes acaba num ministério assim, ficando mais evidente o ministério feminino. Mas aqui na igreja, eu nunca fiquei de fora de nada. Tudo que tiver, eu busco participar, e os homens que quiserem, eu tenho disponibilidade de aconselhar, de fazer estudo, discipulado, tudo que quiser. Então, basta os homens se posicionarem, e Deus vai avançar a obra dele, através de homens fortes. As mulheres, se elas enfrentarem uma batalha que não é a área delas, elas podem sofrer muito emocionalmente, porque os homens têm o ombro mais firme, para aguentar a porrada. Homem, você vê que pode ter 50 homens, não tem conversinha, não tem negócio, não tem nada disso. É difícil acontecer. E mulher, se tiver 3, já acontece de comer uma conversinha, um negocinho, outro. Então, obrigado, Célia. Célia também esculhambou, não foi? Botou a oração mesmo, foi para os homens tomar vergonha, para os homens. Mas os homens precisam se posicionar. Porque você imagina, se um homem vem num culto de quarta-feira e tem 2 homens, 3, ele vai dizer, então o culto é mais para as mulheres na quarta-feira. E a gente sabe que não é assim, né? Quem deveria ser exemplo de prioridade no relacionamento com Deus, uma das prioridades também é cultuar o Senhor. Se eu organizo a minha agenda, na quarta-feira eu vou parar de trabalhar no horário certo, porque eu preciso cultuar o Senhor. Um culto só no meio de semana, né? Então vamos orar por isso. Eu creio que chegou o tempo do Senhor levantar uma geração de homens guerreiros que vão ombrear e vão começar a resgatar outros homens. Eu creio nisso. Amém? Amém ou não amém? Muito bem, eu só ouvi a voz das mulheres, mas está tudo bem. Lucas capítulo 5, vamos lá, Lucas capítulo 5. Irmãos, um aspecto que tem me chamado a atenção do ministério de Jesus, e que eu tenho me posicionado de uma maneira diferente esse ano. Eu fiz um compromisso de um tempo de oração por dia. A vida cristã não deve ser assim, por regras. Mas a regra, para mim, é importante até que eu tenha o hábito e isso flua naturalmente, como um compromisso. Então, a regra de orar tanto tempo, a gente não precisa de uma regra para ter uma vida de oração. Mas eu não sei você, eu preciso colocar uma regra na minha vida. Eu sou um pouco metódico em algumas coisas, e eu preciso colocar uma regra até que eu adquira o hábito. Irmãos, e quando eu vou orar, como tem sido para mim? O tempo que eu estipulo de oração por dia, de cada mês, vai aumentando, como eu falei com vocês no começo do ano, final do ano, repeti no começo, já falei algumas vezes. Sabe o que aconteceu em meu coração? Eu vou orar, eu digo, eu não vou levantar daqui,
enquanto não passar esses 15 minutos. Então, eu tiro da minha cabeça a possibilidade de levantar para fazer outra coisa. Como tem sido bom para mim. Porque passa o tempo, e quando eu olho já passou o tempo, e eu quero permanecer ali, em oração. E os textos na Bíblia que falam da vida de oração de Jesus têm me chamado muita atenção. E eu quero meditar um pouco com vocês hoje como orar como Jesus orava. Até onde a gente puder, que é impossível. Minha personalidade é impossível conseguir. Eu acho que isso é impossível para mim, a não ser que o Senhor faça um milagre. Jesus às vezes orava a noite inteira, até de manhã. Eu acho que eu não consigo orar a noite inteira sem pegar no sono. Mas nós precisamos aprender a orar com Jesus. E hoje a nossa mensagem vai ser orando como Jesus. Nós precisamos aprender a orar como Jesus. Com Jesus. Que Ele nos ensine a orar pela vida de Jesus. Eu estou lendo o Evangelho de Mateus, eu estou estudando o Evangelho de Mateus, mas nesse aspecto da oração, Lucas dá alguns detalhes que são muito importantes. Por isso a gente vai ler o livro de Lucas. Lucas capítulo 5, versos de 12 a 16 primeiro. A palavra de Deus fala assim: estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Lugar deserto, no nosso contexto, longe de distrações, sem celular, ou sem disponibilidade para atender ele, sem pessoas para chamar você, lugar deserto. Por isso que ele fala: vá para o teu quarto e fecha a porta. Vá para um lugar para orar de propósito. Eu quero ler o 15 e o 16 ainda. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Quero ler ainda o capítulo 11 de Lucas, versículos de 1 a 4. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Espírito Santo, nos dê discernimento, compreensão. Nos faz, Senhor, que entre em nós esse entendimento de que nós não podemos fazer nada sem oração. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Pai, que isso entre em nós, essa consciência, e que possamos, Pai, ter uma vida de oração e de busca ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida, que tudo seja regado à oração, Senhor, tudo que formos fazer.
Nós pedimos a tua bênção, Senhor, clareza da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Estou lendo o livro Como Orar por Seus Filhos. Irmãos, eu pensei, eu vou aprender mais alguma coisa aqui. Irmãos, eu fiquei constrangido, envergonhado, porque eu entendo com muita clareza que eu não sabia orar pelos meus filhos. E eu tenho aprendido com uma mulher de oração. Esse livro, a autora é dos Estados Unidos, eu não me recordo o nome dela agora, mas eu tenho sido muito abençoado e constrangido, porque a partir desses dias, meus filhos têm recebido oração de maneira diferente. Esses dias, Júlia entrou no meu gabinete, e eu disse: filha, eu estava orando aqui pelo teu esposo. Ela disse: o quê? Ela achou muito estranho. Eu falei: eu estava aqui orando por seu esposo. Irmãos, nós precisamos aprender a orar. E vamos pedir a Jesus que nos ensine a orar. Vamos lá. Quando nós olhamos para a oração de Jesus, irmãos, nós vemos algo muito mais profundo do que apenas técnica espiritual. Nós vimos coisas que nos ensinam. O que aparece nos evangelhos é um padrão de vida de comunhão com o Pai. E isso ajuda a entender porque a oração dele produzia tanta autoridade, tanta paz diante de qualquer situação, tempestade. Diante de qualquer situação, tanto poder Jesus tinha. O homem chegava: Senhor, eu quero ser limpo, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aí ele dizia: quero, seja limpo. Irmão, o homem era curado na hora, por causa da vida de oração de Jesus. A multidão estava indo lá para ser curada por ele, para ouvi-lo ministrar, e Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Jesus tinha uma necessidade de estar com o Pai, uma necessidade de se relacionar com Deus. Não era uma atividade religiosa ou espiritual, era natural para Jesus. Conversar com o Pai. Irmão, Jesus orava o tempo inteiro? Sim. Ele estava orando, curando as pessoas, mas ele estava orando, falando com o Pai o tempo todo. Em João capítulo 5, Jesus fala assim: o filho não faz nada por si só, ele só faz o que vê o Pai fazendo. Jesus ficava vendo o tempo todo o que o Pai estava fazendo e conversando com o Pai. Imagine na cabeça de Jesus, no seu espírito, Jesus caminhando, dizendo: Pai, Zaqueu está aqui em cima, no seu espírito conversando com Deus, com o Pai. Zaqueu, tá. Zaqueu, desce, hoje me convém ficar em sua casa. Quem disse a ele que Zaqueu estava ali? Jesus vai no tanque de Betesda, João capítulo 5, e aí ele diz assim, ele chega, tem uma multidão de gente, eu imagino Jesus conversando com o Pai: Pai, quem é que o Senhor veio aqui, me trouxe aqui para mudar a vida? É aquele ali. Ok. Jesus vai lá no paralítico e diz assim: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, não tenho ninguém para me colocar na água. Quando eu quero descer, quando a água é agitada, alguém desce antes de mim e é curado. Aí Jesus deixa claro para ele que a questão não era aquela água que ia curar. Jesus diz: pega a tua cama e vai embora. Vai para casa. E Jesus vai embora, irmãos. Curou um. Por que Jesus não curou todo mundo? Irmãos, não temos explicação para isso. Mas uma coisa é fato: ele era guiado por uma direção clara e específica do Pai, que ele obtinha isso por meio da oração que ele vivia. Era constante oração, e os discípulos entenderam isso, tanto que lá no capítulo 11, eles veem Jesus estava orando, e quando Jesus termina de orar, os discípulos queriam viver o que Jesus vivia. Eles dizem assim: Senhor, ensina a gente. O que é que eles pediram? Ensina a gente a fazer milagre. Foi isso que eles pediram? Senhor, ensina a gente a expulsar demônio. Foi isso que eles pediram?
Senhor, ensina a gente a curar as pessoas. O que é que eles pediram? Eles entenderam, os discípulos entenderam, irmão. O segredo está na vida de oração dele. E eles disseram: Senhor, nos ensine a orar. Aí Jesus vai ensinar eles a orar. Irmãos, nós temos que aprender com Jesus que nós precisamos ter uma vida de oração. Primeira coisa, Jesus orava com frequência e disciplina. Não era orar raramente, ou de vez em quando, ou um momento ou outro. Era frequência e disciplina. Jesus tinha essa vida de oração. No Evangelho de Lucas você vai ver tantos detalhes, porque Lucas era um médico que, na minha opinião, ele deixou um pouco sua profissão de lado para acompanhar o ministério de Jesus. Lucas dá detalhes na cura dos enfermos. Ele fala o nome da doença. Por que Lucas fazia isso? Porque ele lidava com isso diariamente. Aí Lucas vê agora as pessoas sendo curadas e não havia explicação humana, científica para isso. Lucas entendeu: esse homem é diferente. E ele começa a observar a vida de Jesus. E ele via quando Jesus saía para orar. Embora ele não fosse um dos 12 apóstolos, mas ele era alguém que acompanhava o ministério de Jesus. Se você vê o texto de Lucas 5, verso 16, esse texto vai dizer que Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Irmãos, qualquer pessoa que está sendo um ministro, um pregador, ele entende que Deus quer que ele dissemine a mensagem. E muita gente para ouvir é cumprir o propósito. Curar pessoas é cumprir o propósito de Deus. Mas vinha muita gente, a fama dele se espalhava. O versículo 15 fala. Versículo 15, que a fama dele se espalhava e a multidão procurava ele. Aí o texto diz assim no verso 16: porém, ele se retirava do meio do povo para ir para um lugar deserto. Para quê? Para descansar? Para orar. Havia regularidade, disciplina. Se você olhar em Marcos capítulo 4, quando a multidão está procurando Jesus, porque ele operou milagres e ele foi dormir tarde da noite, e quando é cedo de madrugada, Jesus levanta ainda escuro, irmãos. Por que que Jesus levanta no escuro para ir orar? Porque ele sabia que se o dia raiasse, pessoas estariam lá também buscando milagres e curas. Ele sai ainda escuro, até os discípulos estavam dormindo. Aí, os discípulos acordam: cadê o mestre? Na The Chosen aparece um pouco isso, né? É interessante, eles vão caçar Jesus, não sabem onde é que Jesus está. Cadê o mestre? Já saiu, vamos procurar ele, porque chegou muita gente aqui para ser curada. Irmãos, e quando eles chegam para Jesus, diz assim: Senhor, tem uma multidão lá. Jesus diz: nós vamos para outra cidade, o Pai mandou ir para outra cidade. Irmãos, isso não é viver pela agenda lotada, pelas necessidades do que fazer, é viver por uma direção do Pai. E isso só é descoberto com uma vida de oração. Irmãos, esse ano eu tenho que aprender a orar, porque eu não sei orar ainda. Samuel, meu filho, tira por favor essa bandejinha daqui, porque esse espelho está clareando bem no meu olho. A luz reflete aí dentro e clareia bem. Nós precisamos aprender a orar. Porque Jesus, irmão, não vivia pelas necessidades das pessoas à sua volta. Ele vivia por uma direção clara do Pai. Então ele orava com regularidade. Se você olhar o capítulo 6, olha o versículo 12. O que você faz antes de uma decisão importante? É bom você consultar com pessoas mais velhas, conversar com pessoas que você admira, que têm uma vida com Deus. Mas é importante você orar bastante antes de tomar uma decisão importante. Olha só, Lucas 6, verso 12. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. A noite, irmão, orando, até de manhã. Passou a noite inteira em oração. E aí quando foi de manhã, verso 13... quando já era dia, chamou a si os discípulos, porque ele não tinha só 12 discípulos, ele tinha muitos, mas ele precisava nomear 12 entre eles.
para ter certeza de quem eram os 12, Jesus passa a noite inteira buscando ao Pai. Quando já era dia, chegou a si os discípulos, chamou eles a si, escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. A noite em oração para tomar uma decisão. Marcos capítulo 1, abra sua Bíblia, volta um pouquinho aí, Marcos capítulo 1. Versículo 35. Marcos 1, 35. A Bíblia diz assim: levantando-se de manhã, muito cedo. Quando você levanta de manhã, o que você faz? Pega o celular, a primeira coisa que você faz quando abre o olho. Domingo pela manhã, quando terminamos a escola de ministérios, cultura do reino, o pastor Dave, que é o que faz as cruzadas no Brasil, ele conversou um pouco com a gente e ele disse assim: alguém quer me fazer uma pergunta? Quem quer fazer uma pergunta a um americano louco? Aí eu pensei, o pessoal pode ter muitas perguntas para fazer. Aí eu esperei, ninguém teve talvez a coragem de perguntar alguma coisa. E aí eu perguntei a ele, como faz para manter a chama do Espírito acesa? Aí ele disse: quando eu acordo de manhã, quando eu levanto, eu já levanto orando em línguas. E eu passo um tempo com o Senhor, buscando a presença dEle. Ele disse: hoje, antes de vir para cá, eu já fiquei um tempo na minha casa, buscando a Deus, orando. Eu nem sabia que ia falar com vocês, porque quem ia conversar com a gente, lá daqui do Brasil, né, o término dessa escola, era a pastora, a autora do livro. Mas como ela estava com o pai internado, ela não pôde fazer aquela chamada de vídeo. E aí ele disse: eu já levantei orando em línguas e buscando a Deus. E isso me faz lembrar como Jesus vivia. Levantava de madrugada, irmãos, para ir orar, para ir buscar o Pai. Então eu preciso ter regularidade, frequência, disciplina nas minhas orações. Isso mostra coisas muito importantes. A autoridade pública de Jesus nascia de uma vida privada com Deus. Antes de grandes decisões ou momentos importantes, ele buscava o Pai. Ele queria a direção do Pai. Quem quer ter força diante das pessoas, primeiro precisa encontrar essa força em algum lugar. E ele encontrava isso no Pai. A segunda coisa que nós precisamos aprender para orar como Jesus, é que a oração de Jesus era relacional, não era algo mecânico. Agora eu vou ter um meu momento espiritual, eu estava ali trabalhando, agora eu vou parar e fazer algo espiritual. Não, querido. Essa semana ia ter a reunião dos pastores aqui, na segunda-feira, e aí tinha poucos pastores com disponibilidade, e eu conversei com a liderança, pedi para a gente adiar essa reunião, e fui para casa e fiz uma coisa muito espiritual. Fui assistir desenho com meus filhos. Você está se escandalizando? Irmão, Jesus não tinha... Agora eu estou brincando com os apóstolos, estou aqui com as crianças no colo, abençoando as crianças, agora eu vou fazer algo espiritual, agora eu vou orar. Não, querido, isso era algo natural na vida de um filho, se relacionar com o Pai, conversar com o Pai. E a vida de Jesus era assim. Ele chamava Deus de quê? De Pai, era um relacionamento dele com o Pai. Isso aparece muito claro nas Escrituras. Mateus capítulo 11, verso 25, ele diz assim: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus estava aqui no meio do povo e de repente começava a falar com o Pai. Ele estava falando o tempo inteiro com o Pai, mas de repente ele abria a sua boca e falava para as pessoas ouvirem. João 17, se você for ler João 17, inteiro é uma oração de Jesus. É Jesus falando com o Pai, e os discípulos estavam ouvindo essa oração. E Jesus abre o coração diante do Pai. O que é que a gente vê nesses textos, irmão? A gente vê intimidade, comunhão, intercessão pelas pessoas. Jesus orava pelos outros. Ele entregava ao Pai a missão dele. Pai, o que eu direi nessa hora? Passa de mim esse cálice.
Se possível, todavia, eu não vou pedir para o Senhor me livrar não, porque para isso eu vim. Então, Pai, faz a tua vontade. Meu Deus, o tempo inteiro falando com o Pai. Eu preciso aprender com isso, que Jesus não tratava a oração como um ritual que a gente faz na igreja. Agora vamos orar. Ah, Senhor Deus. Conversa do mesmo jeito, irmão, porque você não está agora fazendo uma atividade contrária a tudo que você estava fazendo antes. Converse com Deus como você conversa mesmo. Não é uma atividade extraterrestre, não, é natural que um filho converse com o pai. A oração verdadeira nasce de um relacionamento, não é de palavras. Orar, irmãos, é você andar consciente de que o Pai está com você o tempo todo. Não é o que você fala para Ele, é como você vive com Ele. Ele está com você enquanto você vai trabalhar? Ele está com você quando você vai na padaria? Ele está com você quando você vai no mercado? A oração deve ser a nossa vida e não um momento espiritual que a gente tirou da parte do nosso dia. Devemos ter disciplina para ter momentos específicos de oração, para que isso nos leve a lembrar sempre, do tempo inteiro, ficar se relacionando com o Pai e falando com Ele o tempo todo. Para que era a oração de Jesus? Como é que era a oração de Jesus? A oração de Jesus alinhava a vontade dele com a vontade do Pai. Irmão, você deve orar por tudo. Ah, por quê? Pastor, porque se eu orar por tudo, eu vou ficar mostrando para Deus tudo que eu quero. Não, eu vou te dizer por que é. Deus já sabe o que você precisa? Claro que sabe. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: quando vocês forem orar, não fiquem usando de vãs repetições, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirdes. Então Ele já sabe. Então para que eu vou orar? Eu vou te dizer para que você vai orar. Porque enquanto você está se relacionando com Ele, conversando com Ele sobre aquele assunto, Ele vai mostrar qual é a vontade dEle para a sua vida, e você vai render a sua vontade à vontade dEle. Era assim que Jesus fazia. Jesus entregava a vontade dEle. Se você for ler Lucas 22, 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus expressa seus sentimentos humanos para se submeter à vontade do seu Pai. Então, quanto mais eu oro, mais eu vou sentir o que é que Deus quer que eu faça. Quanto mais eu oro, menos da minha vontade permanece em mim e mais da vontade dele é derramado sobre mim. Quanto mais uma vida de oração, eu começo a ter o sentimento daquilo que está errado na minha vida, que precisa mudar, para que eu me submeta cada dia de uma maneira mais completa à vontade do Pai, porque Ele tem uma vontade para mim. Ele tem uma vontade para mim. A irmã Josi tem uma vontade para a vida do Pedro? Tem, claro que tem. João tem uma vontade para a vida de Asaf, quer que Asaf se dê bem, cresça como um homem de Deus. Tem uma vontade. Como filhos de Deus, nós temos uma vontade, e vão muitas vontades, não temos? Qual é a vontade do Pai em relação a todas as áreas da nossa vida? Por isso que lá em Filipenses está escrito: não ande ansioso por nada, mas contudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com intercessão, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Seu coração e sua mente é alinhado com a vontade do Pai, na medida que você tem uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso buscar mais. O objetivo da oração não é convencer Deus a fazer a minha vontade. É o contrário, é alinhar a minha vontade com aquilo que Deus já quer para mim. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu preciso descobrir o que é que Ele quer. E eu só consigo descobrir isso por meio de uma vida de oração. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Antes de grandes manifestações de poder, Jesus buscava o Pai em oração. João 11, 41.
João 11:41 está escrito assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor já me ouviu. Por que Jesus estava mandando tirar aquela pedra? Porque ele já tinha falado com o Pai, e o Pai já tinha dito assim: olha, eu vou ressuscitar ele. Eu imagino, irmão, eu tenho uns pensamentos meio loucos. Eu tenho uns pensamentos meio malucos. Eu imagino que Jesus estava conversando com o Pai e dizendo assim: Pai, como é que está Lázaro aí no céu? E aí o Pai disse assim: ah, Lázaro está divertindo aqui, ele está amando. Ele está conversando com Moisés aqui, está conversando com Elias, Daniel. Lázaro está feliz da vida aqui. E aí, Pai, o Senhor vai mandar ele de volta? Sim, filho. Você vai lá orar e eu vou mandar ele de volta. 4 dias que Lázaro estava morto. Lázaro estava onde? No céu, irmão. Aí Jesus chega, ergue os olhos ao céu e diz: Pai, obrigado porque me ouviste. Ouviste de quê? Você tem vontade, irmão? Uma das vontades que eu tenho é de orar e Deus ressuscitar alguém. Porque isso vai gerar fé no coração de muita gente, não vai? Talvez. É uma coisa incontestável, né? Mas olha só, versículo 42. Eu sei que sempre me ouves. Olha só, irmão, que Jesus fala com o Pai. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Jesus dizendo: Pai, obrigado. Eu estou aqui falando com o Senhor só para eles saberem quem é que é responsável por esse movimento aqui, pela ressurreição de Lázaro e por tudo. Irmãos, antes de qualquer coisa, Jesus tinha uma vida de oração. Antes da multiplicação dos pães, Jesus ora, ergue aos céus e ora. Lucas 9 fala da transfiguração, que enquanto Jesus orava, o rosto dele ficou brilhando, sua roupa também ficou diferente, como se a roupa tivesse tão branca, estivesse brilhando, que nenhum lavandeiro do mundo poderia deixar aquela roupa tão branca. A autoridade, o poder vinha por meio da oração. O princípio que a gente aprende é que os milagres públicos, primeiro eles nascem na oração no privado. Aquilo que Deus faz em você e através de você, primeiro você se relaciona com Ele, aonde ninguém está vendo. E quanto mais você ora, mais diferente fica seu rosto e mais parecido com o papai você fica. A oração de Jesus transforma a condição dele. O texto sagrado vai dizer que a aparência mudou, irmão. Por isso que 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados pelo Espírito de glória em glória. Nós vamos a cada dia sendo transformados. Mas isso é por meio de uma vida de oração. Quanto mais alguém se aproxima do Senhor em oração, mais parecido com Ele fica. Sabe quando alguém olha para uma criança e diz assim: a cara do pai. Alguém olhar para você e dizer assim: ó, você é filho de fulano? Porque parece muito com fulano. É a cara do Pai. Quando você tiver uma vida de oração, irmãos, vão olhar para você e vão dizer assim: a cara do Pai. A cara do Pai Celestial. Porque a vida de oração vai fazer sua face ficar diferente. Moisés passa lá 40 dias em oração e jejum. E quando desce, seu rosto brilhava. Eu estou falando de um texto só? Não. É Estevão, lá em Atos capítulo 7, diz que olhavam para Estevão e viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão estava falando com quem? Com o Pai. Estevão fala: Pai, não lhes imputes esse pecado. Aí ele olha para o céu e diz: olha, eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, irmão, que comunhão com o Pai. Eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à destra do trono. Estava vendo o mundo espiritual, estava vendo o céu, irmão. E o rosto brilhava também.
A vida de oração, irmãos, vai transformar a nossa vida. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar o pessoal do louvor aqui. Então, queridos, nós podemos resumir assim: o tempo constante com Deus era a maneira de oração, vida de oração de Jesus, intimidade com o Pai, não era religiosidade. A vida de oração dele levava ele a se submeter à vontade do Pai. Ele dependia do Pai em tudo que fazia. Ele intercedia pelos outros. E quanto mais orava, mais intimidade ele tinha com o Pai. Por isso que os discípulos, quando Jesus termina de orar, ele diz: Senhor, ensina a gente a orar. Irmãos, eu preciso aprender a orar. Nós temos que aprender a orar. Meu pastor conta uma experiência da uma irmã, da pastora Luzia, de uma situação que eu acho que eu não posso contar detalhe dessa história, mas era uma situação mais ou menos assim, olha, ela estava em outra cidade, ela disse assim: olha, Deus me mostrou que tem isso e isso e isso na casa da pessoa. E aí ele foi lá e conversou e disse: não tem. Aí voltou para falar com ela. Aí ela disse: você vai lá, eu estou vendo, olha só, ela parou assim e disse: eu estou vendo, no quarto, o guarda-roupa tem uma gaveta, na gaveta tem um forro, quando levantar aquele forro, o que eu estou falando está lá debaixo. Ela nunca tinha ido na casa. Aí ele foi lá, entrou e disse: ó, é assim, o quarto é assim, é assado. Entrou no quarto, o guarda-roupa, ela descreveu, é mais ou menos isso aqui. Tem uma gaveta aqui dentro? Tem. Abriu, tem uma gaveta lá. Embaixo do forro dessa gaveta estava lá o que ela falou. Pastor Luciano Subirá conta uma experiência de um homem de oração que ia ministrar numa igreja no Brasil. E quando ele chega, eles não encontram o endereço da igreja. E aí o pastor diz assim: para o carro um pouquinho aqui, vamos orar. Fez uma oração simples: Senhor, nós saímos mais cedo, nós viemos aqui fazer a tua obra, nós não saímos atrasados, mas o tempo está passando e a gente não encontra esse endereço, e o Senhor sabe que nós precisamos chegar lá, então me mostra, Espírito Santo, aonde é essa igreja? Terminou de orar, disse: pode ir, pode seguir, vira à direita, segue reto, vira à esquerda, vira à direita, de outro país. Aí ele se encosta aqui, para aqui. O Espírito Santo disse que a igreja é aqui. Aí olharam, não tinha igreja, tinha um prédio. Foram se informar, a igreja era numa sala naquele prédio. Não tinha fachada para ele ver. O Espírito Santo mostrou aonde era a igreja. Irmãos, eu entendo que Deus quer que a gente vá para um novo nível de intimidade com Ele. Deus quer conversar coisas com a gente que nós precisamos ouvir, mas que só vai ser possível se tivermos uma vida de oração. Vamos aprender a orar com Jesus.